Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, que nessa temporada está com o tema Mensagens, a verdade presente para nossos dias. Temos aprendido muito aqui a cada episódio, chegamos aqui já ao 7º episódio e é muito bom ter você com a gente. Está conosco aqui mais uma vez, eles que têm aqui tem ajudado bastante a gente a compreender, com insights, com experiências, com ideias, com a sua leitura, seu estudo da Bíblia. E eu tenho a alegria de poder aqui mais uma vez apresentar essa equipe, esse grupo. Olha aí, vou apresentar só uma, né? Ela que tem aí contribuído aí com um grande trabalho também nas redes sociais aí, com o Dúvidas que Libertam, também aí trabalha apoiando uma equipe top da Igreja do Jardim Planalto, do Pod Dúvidas, que eu já participei, já tive esse privilégio. Ela está aqui pagando a dívida, viu, gente? Porque eu fui lá, mas só se eles viessem aqui. E ela aceitou o desafio, se organizou para estar aqui com a gente. É um prazer poder recebê-la aqui. Ela gosta de pilates, viu, gente? Mili, já é Mili já, né? Mili, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast. É um prazer poder receber você aqui, tá? Obrigada, também é um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio ótimo, pessoas maravilhosas. E exatamente, eu faço parte do Pod Dúvidas, que está disponível em qualquer plataforma de áudio. Você pode ir lá conferir a gente. E também a gente tem vídeos no Instagram, @jovens.jp. Você encontra a gente lá também. Inclusive, um ótimo resumo da lição em 15 minutinhos, tá? Exatamente. Você não vai se arrepender. Depois aqui, confere lá. Vai lá. E eu não estou sozinha. Esse time aqui tá maravilhoso. Eu queria chamar o Vini, né? E ele não é somente envolvido no Ministério Jovem também, como ele é dono de uma gatinha, pelo que eu vi, certo? Então eu queria saber mais disso, saber mais dele e continuar aqui escutando os comentários super espirituais que ele sempre traz pra gente. Obrigado, Camille, pela apresentação. Bom, sou dono de uma gatinha já há uns 8 anos. Nossa, especialista já aí. Minhas camisas já estão todas cheias de pelo. Todas, por isso eu tava com um saco, porque não tem condição. Camisa preta, sem chance. Bom, eu sou da igreja do Bonifácio, é um prazer estar aqui novamente. E eu também não estou sozinho, né? E eu estou com o pastor Deni. Bom, o pastor Deni, ele já me confidenciou que ele gosta de cantar, que ele gosta de desenhar, mas eu vou destacar o hobby, que para mim é muito caro, que é escrever. Então eu gostaria que você falasse mais sobre esse hobby e se apresentar para a galera. Legal. Prazer estar mais uma vez aqui com o pessoal da APL e Brasil, né? Porque não? Do mundo. Esse podcast tem alcançado lugares bem longínquos, né? Realmente eu gosto muito de escrever. Eu tenho um diário de oração, já que desde 2016 são vários cadernos. Isso me ajuda muito a manter-me focado no meu momento de comunhão e de oração a Deus. Sugiro para quem quiser experimentar. Né? Muito legal. Prazer estar aqui, pastor Fabrício, nosso líder de jovens, líder de universitários, líder de música, líder de comunicação, super líder, que motivado pressão é essa sempre. Aí? Pensa num cara fera. Só no nome. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite e pela tua liderança. A gente agradece. Obrigado, Dani. Você quer me dar um nome também, assim, carinhoso? Foi Mili, Vini. Eu pensei assim, Pet, sei lá. Fá. Perteçãozinho. Leãozinho, pode ser. Boa, tá bom. Ai, a Aline me chama de Fabri. Ela chama, né? Fazer o quê? É isso aí. Ó, bom estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Não só a vocês, mas quem está também nos acompanhando, ouvindo, assistindo. Queremos desafiar você também a seguir aí as redes sociais do Ministério Jovem aqui da PL. Lá também tem todos os bastidores das ações do ano, os projetos, os treinamentos, capacitações, os eventos. Sobretudo também o conteúdo do podcast No Contexto, os bastidores que vão participar, o corte da semana. Você pode acompanhar ali e saber cada semana aí o que está acontecendo, para você também ter esse recurso a mais aí para poder abrir a sua mente, lhe ajudar a compreender mais o conteúdo da lição de jovens. Você também pode encontrar o nosso conteúdo em vídeo no nosso YouTube, Paulista Leste, sempre no início da semana. No início da semana, sábado à tarde, ali pela manhã, áudio e vídeo, você pode acompanhar e ter ali esse recurso a mais aí para te motivar e te ajudar a compreender mais o tema de cada semana. Se você preferir também em áudio, você pode acompanhar ou procurar na sua plataforma de áudio preferida, procurar por No Contexto Podcast, e você vai encontrar esse conteúdo também. Além de ter acesso, compartilhe
para que outras pessoas também tenham essa ferramenta em mãos aí, para que esse conteúdo tão importante, essas mensagens de Deus para esse tempo, sejam cada vez mais populares e úteis e alcancem o maior número de pessoas possíveis ao seu redor, tá bom? Queria começar esse momento pedindo a Camille, olha aí, gostou? Não, é a Mili, gente. Camille, faz uma oração pra gente aí, por favor. Pede a bênção de Deus aí para que a gente entenda esse tema tão legal, para mim é um dos temas mais lindos aqui, porque fala da grandeza desse Deus poderoso. Ora pela gente aí. Com certeza. Meu Pai, Deus Criador, Pai das luzes, nós estamos aqui para pedir a Tua bênção, que o Espírito Santo possa guiar esse estudo e que seja o Senhor que fale através de nós, toque nosso coração e de todos que estão aqui escutando, vendo, a palavra de Deus sendo aberta. Amém. Que ela possa penetrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado mais uma vez aí, Mili, pela oração. O tema da semana tá incrível, muito legal, gente. Um tema que vai fazer a gente pensar muito na grandeza desse Deus, né? Do que ele foi capaz de fazer, né? Mas como ele é grandão, né? É poderoso, né? Adorando o Criador é o tema do episódio de hoje. O texto base está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Que texto extraordinário, né? E interessante que esse contexto aqui está apresentando o Senhor, que é Jesus, além de Salvador, ele é aquele que criou todas as coisas. Vamos direto aqui para a tirinha da semana. Não sei se você já está aqui na tela aqui, ou também no seu visor aí, no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Nós podemos agora aqui, eu queria ouvir de vocês aí, qual é a impressão de vocês já de cara com a tirinha da semana. Que legal, né? Que legal essa ilustração. Qual a impressão que vem, ou que vem ao coração de vocês, à mente de vocês, ao ter contato com a tirinha da semana? É interessante nessa tirinha que ela são 6 quadros e cada um desses quadros mostra Jesus em diversas situações diferentes. Até aí nós podemos perceber. Só que todas elas refletem várias faces de um Deus que ele é glorioso. Então você tem aí a primeira imagem de um rei, a segunda é aquele que comanda o mundo, a terceira como um Deus que restaura, a quarta como um Deus conosco, um Deus que está aqui. A quinta é ele na cruz, o sacrifício, e a sexta, ele com seu esplendor, provavelmente no momento que ele volta. Então, essa tirinha ela é fantástica, que ela mostra a grande imagem daquilo que é o nosso Criador. E aí, galera, e vocês aí, o que é que vocês conseguiram mais extrair? O que é que falou o coração de vocês aqui ao pensar na tirinha da semana? Uma coisa que me chamou a atenção é que o mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo que um dia, de certa forma, disse haja cruz. Aquele que morreu na cruz por nós é o mesmo que estava lá falando. Ele é o verbo, né? João 1. Ele é o verbo, ele se fez carne, ele criou todas as coisas. Ele foi para a cruz por nossa causa. Top. E você, Camille? O que falou bem forte para mim, em associação com que a lição ela vai trazer, é que a redenção ela só tem sentido se a gente olha para Jesus como nosso Criador. Uhum. Então, são visões complementares. Então, o segundo quadrinho ele só faz sentido se você também enxerga a Jesus nos primeiros quadrinhos, né? Os quadrinhos da direita só tem mais sentido quando vocês olham da esquerda, quando nós olhamos os da esquerda. E quanto mais você admira esse conjunto de imagens, esse conjunto de significados, especialmente trazendo para o que a Bíblia realmente nos diz, você fica mais e mais maravilhado com esse Deus que é tudo, né? Fantástico, hein? Eu fiquei pensando aqui, tem um conceito aqui, meio que teológico, né? Deus que é imanente, mas também é um Deus que é transcendente, né? Um Deus que transcende tudo, né? Eu fiquei pensando em Daniel, quando ele viu ele sentado num trono, um ser celestial, com um monte de testemunho adorando ele no Daniel capítulo 7. Um Deus que está tão distante da gente, né? Com um trono poderoso, glorioso, né? Um Deus que não só criou o mundo, mas pelo que a gente pode perceber, criou muito mais do que isso. Mas que se interessou em criar de forma tão particular um ser, né? No caso, a gente, né? E o amor dele foi tão grande, eu fiquei assim, impressionado. Como é que esse Deus grandioso, poderoso, teve
coragem de se literalmente resumir a um corpo humano, né? A nossa realidade, né? A gente é tão limitado, cara, a gente cansa, né? A gente sente dor, né? A gente passa por situações tão complicadas às vezes, né? Quando eu vi meu filho nascer, eu vi ele nascer, né? Meu Deus, como é pequenininho, né? Chegou no quarto ali e a Aline, a gente teve aquela conversa de homem para homem ali, foi muito legal, né? E aí eu tô vendo ele crescer e tal agora, e fui pensando, Jesus passou pelo mesmo processo, né? Mesma coisa, né? E é um de nós, né? O que eu acho fantástico é isso, né? Então pensar em Jesus como o meu Jesus ali, que eu aprendi, que eu conheci e tal, mas pensar nele como esse Deus grandioso, ao mesmo tempo que é tão próximo, mas parece tão distante, né? É muito grande, não dá pra gente conter, né? Não dá pra gente entender, né? De tão grande que é. E ao mesmo tempo, quando eu olho para ele mais pertinho, nossa, é possível até tocar nele. É muito legal, né? Pensar nisso. Eu fico fico deslumbrado assim com a capacidade que ele teve de se apresentar para nós, mesmo sendo assim tão grande, mas também sendo tão próximo, né? Adorando o Criador. O tema da semana, eu queria até pedir que o Dani nos ajudasse. Aí ele é o nosso filósofo da bancada aqui, viu, gente? Aqui tem até um tema legal. Não viaja, Fabrício. É o pressupondo, né? Vamos ver qual é o pressuposto aqui envolvendo a realidade de que, bom, temos uma informação muito importante, né? Tudo que existe teve um início. Tudo foi criado. A quem você vai atribuir isso é outra história. Mas e aí, Dani? Como funciona essa questão dos pressupostos envolvendo a realidade de que tudo que existe foi criado em algum momento? Fabrício, olha só. Entender que Deus é criador, isso é muito importante. Porque lá no fim dos tempos, né, qual é uma das principais mensagens que a gente tem que pregar? Adorai aquele que fez. No fim dos tempos... Que é agora, né? É agora. É agora. Estava aparecendo Daniel, lá nos fins dos tempos. Isso mesmo. Então, assim... Que louco, a gente tá vendo esse algo tempo, pra né? gente pensar, né? Porque se a gente acredita que a gente pode fazer parte da última geração, então a gente tem que se ver como potenciais participantes dos 144 mil. Sim. Não é? Então, assim, a gente tem que pregar essa mensagem, né? Então, no tempo que a gente está vivendo, está sendo questionado se Deus realmente é criador. Aham. E a gente tem que estar preparado para defender a ideia de que existe um Deus criador. Ok? Então, enquanto o mundo diz assim, não, a gente veio do Big Bang, né? Tá, mas mesmo o Big Bang não explica a evolução. O que aconteceu antes para acontecer, se fosse o caso, né, do tal do Big Bang? Ou quem criou o Big Bang. Ou quem criou o Big Bang, né? Então, quando a gente para filosofar, começa a dar um nó no cérebro da gente, né? Mas quando você para pensar que a nossa noção daquilo que é concreto, daquilo que é matéria, daquilo que é real, só pode existir algo concreto que veio de alguma outra coisa que também é concreta. Então, se você tiver uma maçã, por exemplo, de onde que veio a maçã? Ela não veio do nada. A maçã veio do quê? Qual é a nossa compreensão? Ela veio de uma macieira, né? de uma árvore. E a árvore veio do quê? Então, a nossa compreensão daquilo que é concreto, daquilo que é real, só existe se vier de algo que é real. E aí você começa a voltar no tempo, você vai voltar o infinito no tempo. Né? E de onde que veio tudo? Então, o início de tudo só pode ter acontecido por algo que não é concreto. Algo que não é físico. Só pode ter existido por isso. E é por isso que lá em Gênesis, né, quando fala a respeito da situação que Deus encontrou quando ele chegou aqui na Terra, o que diz lá? Que a Terra era sem forma e vazia. No original diz Tohu va bohu. Sem forma e vazia. Diante desse caos, o que Deus faz? Ele confronta isso. Ele confronta a falta de forma, ele confronta o vazio com a sua palavra. A palavra confronta todo o potencial que existia criativo naquele contexto. E então ele começa a falar e as coisas começam a existir. Deus, ele é um criador ex nihilo, né? Ele cria do nada, ele não precisa de matéria. Tá? Então, é isso que a Bíblia descreve a Deus como criador.
E um detalhe interessante que isso aqui chamou a atenção no meu coração é que quando Deus criou a gente, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, ele nos dá a possibilidade de também confrontarmos o nada. Confrontarmos aquilo que está sem forma, aquilo que está vazio. Ele também nos deu a habilidade de fazermos algo através da nossa ação, da nossa palavra. E é interessante que no final de cada dia da criação, Deus falava assim, que bom que foi isso daqui. Isso aqui está muito bom. No final de cada dia, que ele confronta o nada com algo que ele faz, ele diz, isso aqui está muito bom. E o recado especial para os jovens que estão assistindo agora é o seguinte, você acorda todo dia e você olha para um dia desconhecido, um nada, uma folha em branco. Você pode confrontar isso e fazer um dia muito bom. Bom, já que estamos pressupondo aqui muitas coisas, é legal isso aqui, né, gente? Porque essas mesmas perguntas são feitas por outras pessoas, só que elas atribuem essas coisas que passaram a existir a outras coisas, outras causas e tal, né? E é interessante, né? A pergunta achei fantástica. Por que existe algo em vez de nada? Por quê? E quem criou essas coisas, né? O universo, as coisas que existem, por que elas passaram a existir? E se elas existem, quem foi que levou elas à existência? O universo não existia, mas teve um começo. Tudo teve um começo. E todos hoje têm um consenso. Não importa se a pessoa crê em Deus ou não, se ela tem um pressuposto cristão ou não, independente da sua cosmovisão, uma coisa é fato. Todo mundo conclui de que tudo que existe, inclusive o universo, teve uma causa, teve um início. Certo? E é interessante pensar nisso, né? E Camille, parece que o Apocalipse se propõe, né, a dar uma resposta, porque uma coisa é concluir que tudo existe, né? Que tudo passou a existir. Desde as coisas majestosas que existem no mundo, inclusive o próprio ser humano. Só que a Bíblia revela quem é o autor, né? Essa, quem sabe, seja a grande contribuição do Apocalipse, né? Com certeza, ela não só revela sobre o autor, mas a nossa posição em relação a isso. Nossa. Então, aqui a frase-chave de segunda-feira diz assim, a adoração é a questão central do Apocalipse. Bem, em Apocalipse 14:7 tem o famoso verso que diz assim, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a adoração, ela só pode ser dada a quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a questão de tudo ter uma criação e ter um Criador supremo a tudo isso, nos leva à adoração. E, bem, quando nós pensamos nisso de adoração, é inerente a nós ter essa atitude. Quer você esteja conscientemente fazendo isso ou não. Então, muitas vezes, você fala, mas eu não adoro nada, sei lá, eu não vou na igreja, ou não sei o quê. Enfim, mas no fundo, lá no fundo, você adora alguma coisa. Até você mesmo, digamos assim, sabe? Então, ou às vezes você coloca essa super expectativa em outras pessoas, ou, enfim, existem milhões de possibilidades na sua carreira, no seu currículo, nos seus filhos, na sua esposa, na sua namorada, no seu namorado, enfim, nas coisas desse mundo, no dinheiro. Olha, a possibilidade é o que não falta. Mas, independente da escolha que você fizer, que eu citei aqui, se não for Deus, com certeza, no final das contas, talvez demore um pouco mais, talvez seja mais rápido, mas vai ser frustração, vai ser decepção, porque tudo aqui na Terra tem um fim, tudo foge às nossas expectativas, mas Deus, ele tem um controle das expectativas, ele tem um controle do tempo, por quê? Porque ele é o Criador. Então aí a gente volta de novo, no sentido de que a adoração, ela deve ser rendida somente a quem nos criou. E a gente pode ter um pouco dessa noção de de quem ele é, sabe, do tamanho ilimitado de Deus ao compreender as suas obras. Aqui na segunda-feira, a gente pode ver algumas descrições do Sol, que ele tem um diâmetro de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros, poderia conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra, mas o Sol é apenas uma das
mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea. Então, assim, muitas vezes é uma coisa que foge da nossa concepção, mas não é porque eu não entendo que não é assim que funciona, sabe? Quando eu era pequena, eu não entendia nada, tipo, de Bhaskara, de coisas assim da escola, mas não significa que eu não entendia que aquela conta estava errada. Então, muitas vezes, a gente deixa de, eu não entendo, então deixa pra lá, sabe? Mas não, Deus te convida a cada dia mais contemplar e se aprofundar nisso, por mais que seja fora da nossa concepção, e ao observarmos essa grandeza de Deus e daquilo que Ele fez, porque a gente só consegue enxergar Deus pelo aquilo que Ele se revela para nós, né, através da Bíblia, através da natureza, através disso nós podemos compreender quem Ele é. E esse quem Ele é quem Ele é próximo de nós. Então, eu acho que isso é doido, porque ao compreendermos as suas obras, nós podemos compreendê-lo. E uma coisa interessante também, que é dito lá em Gênesis, é que quando é citada a palavra criar, no texto de Gênesis 1:1, a palavra usada é bará, que é uma referência exclusiva ao próprio Deus. Então, tipo, não foi algo assim que ajudou Deus a fazer, não. Ele fez, acabou. Ele é o único exclusivo que tem capacidade de criar do nada. Fantástico, né? Professor Fabrício, quando ela falou aqui a respeito do Sol, né, a gente não para pensar nessa realidade, né? Que tipo assim, a Terra, ela gira ao redor do Sol a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Essa é a Terra girando ao redor do Sol. Meu Deus. Ok? Aí, ela gira, enquanto ela está girando ao redor do Sol, ela gira em torno de si mesma a uma velocidade de 1.666 km por hora. Ou seja, ela gira em torno de si. Ela gira em torno do Sol. E ainda tem a Lua que está girando em torno da Terra. E sem falar nos outros planetas. E sem falar que o próprio Sol também está em movimento. Girando em torno de alguma coisa. Agora se imagina, quem é que cuida da órbita? Quem é que cuida para que o Sol não fique mais longe, mais perto da Terra, a Lua, em seus movimentos, né? Quem é que cuida de tudo isso? Existe uma ordem. Existem leis que nos protegem. Como pensar que tudo veio do acaso? Como pensar que tudo veio do caos? Do caos, tudo começa a fazer sentido, tudo é perfeito, entende? Então, quando a gente começa a analisar a criação, a gente começa a perceber mais e mais evidências de que existe um Criador. Olha, gente, é top demais, hein, gente? E é legal, você falou uma palavra que eu gostei, né? Um Deus que se revela. Imagina João numa caverna, desolado, quem sabe longe dos seus, né? E Deus se revelou para ele. E não fez ele transcender só a compreensão de que ele estava ali com ele na ilha. Fez ele pensar em um Deus que é maior do que o sol, maior do que tudo. É o criador de tudo. É muito louco, né, cara? Esse Deus, ele se revela para nós. Ele tem interesse que a gente saiba não só quem ele é, mas a grandiosidade que ele tem. E o poder que ele tem. Sobretudo, como sendo o nosso criador. E é interessante, né? Porque até notei aqui, né? No começo da nossa temporada diz o resumo do Apocalipse. Jesus venceu, o diabo perdeu. Ok. Jesus vence, o diabo perde, né? Primeiro episódio. Se eu pudesse também dar um outro resumo aqui do livro do Apocalipse, eu diria: o Apocalipse é simples. Jesus é o Criador. Esse é o recado de João. E ele compreendeu isso. Ele é o Criador de tudo. Não só do planeta, não só da gente, do planeta, do Sol, das galáxias, do universo. Imagine o tamanho desse Deus. Inclusive, esse Deus transcendente, né? Ele também é imanente, né? O que você conseguiu extrair disso aqui, Vinícius, pra gente aqui na parte do comente? Bom, na parte de terça-feira nós vamos falar sobre essa questão da transcendência e da imanência. Mas a parte segunda, no finalzinho, tem um convite para você pensar no seguinte. Você realmente tem convicção de que um Criador dessa grandeza ouve sua simples oração? Para te ajudar, vamos falar. Deus, ele é transcendente e imanente. A ideia de um Deus grandioso e a ideia de um Deus próximo não existe em absolutamente nenhuma religião. Ou é uma, ou é outra. Ou ele é transcendente, ou é imanente. A divindade, ou ela é de um jeito ou de outro. Todas as religiões, se você pegar as orientais em especial, fala de um Deus imanente. Então, é o Deus dentro do seu coração. É o Deus pertinho de você, que cabe num potinho. Há outras religiões, a religião grega, panteão dos deuses, deuses distantes, poderosíssimos, mas tô nem aí para a humanidade.
Muitas delas Tem que falam se matar aqui para tentar ter algum favor dele, né? não importa. Você sacrifica, você tenta buscar essa divindade de alguma forma, mas ela não aparece. Outras até mostram os deuses destruindo a humanidade, como, por exemplo, as da Mesopotâmia. Agora, o cristianismo apresenta um Deus triuno e um Deus que é transcendente e imanente. O que é isso? Aqui na parte de terça-feira diz assim: os teólogos se referem à transcendência de Deus, à ideia de que ele está além e acima de todas as coisas. Então, Deus, ele está acima de tudo, ele é o grande criador. Mas eles também se referem à imanência de Deus, que é a ideia de que ele está perto de nós e atua em nosso mundo, pois está intimamente envolvido nele. Em João, o evangelho mais filosófico de todos, é o João que apresenta Deus como Deus. Ele começa da forma mais impactante possível, né? No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. O Logos, naquela cultura grega, era a palavra, o verbo. Era aquilo que regia todo o universo. Então, é como o João, falando para os gregos, aquele Logos que vocês falam, da sua cultura, que cuida de tudo, esse Logos, ele é Jesus. Mas o Logos se fez carne. O Logos, ele se fez presente. Então, o Logos, ele é o regente de tudo, do universo, mas ele também cabe no seu quarto. O Logos, ele governa o mundo, mas ele também diz: feche o seu quarto e ore, porque eu vou te ouvir, porque eu sou o seu Deus. Ele é o que chama o seu povo para servi-lo, mas ele também é o que cuida de todo o universo ao mesmo tempo. Esse poder, essa majestade é o que torna o Deus que o cristianismo apresenta totalmente diferente de todos. Ele é totalmente outro. Ele é o grande Deus. E transcendência e imanência, esse é o conceito que está além de toda a nossa compreensão. E outra coisa também que eu queria citar, aqui diz um verso muito bonito de Isaías 57, que diz assim, que embora o Senhor habite no alto e no santo lugar, ele também está com o coração contrito e abatido de espírito. Em Isaías 38, no versículo 7, também diz assim, 7 não, perdão, no 6, diz assim: tu está lá nas alturas, mas assim mesmo te interessa pelos humildes e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Então, não é só um momento que fala assim, ó, aqui Deus se mostrou. Não, é continuamente. Quer seja no Novo Testamento, através de Jesus, e quer seja também nos Salmos, e enfim, todos os acontecimentos a gente pode ver a mão de Deus. Muito legal. Existem 2 relatos da criação. No primeiro, em Gênesis 1, você tem o relato, a descrição de um Deus que é transcendente. Ele fala e as coisas acontecem. No capítulo 2, você tem um Deus que é imanente. Ele se abaixa, ele faz uma concha com a mão, ele puxa um pouco de água, faz um lodo e ele se debruçado, ele começa a modelar. Os verbos utilizados ali demonstram que ele está próximo, lidando de forma pessoal com a criação do homem. Então, nós temos esses 2 relatos na Bíblia para mostrar que Deus, ele está no alto, sublime, santo lugar, e ao mesmo tempo ele está com aquele que está com o seu coração contrito, ele está pertinho de nós, ele sabe exatamente aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Fantástico, né? A gente entende que essa mensagem realmente, gente, desse trimestre aqui, dessa temporada, é fantástica, né? O convite dessa última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus é fundamental, porque ele desafia, ele convida as pessoas, né? Dá um último convite para que a gente adore o Criador de todas as coisas, que também é nosso advogado, que também é nosso intercessor. Eu queria até falar um pouco sobre isso agora, desse Deus que é transcendente, mas que também é Emmanuel, né? Também é conosco, né? Ele é conosco, por onde quer que a gente andar. A palavra-chave da semana aqui do nosso momento do hipertexto é Emmanuel, Deus conosco. E eu queria começar aqui pelo pastor Peterson. Conhece, não? Conheço. Aí sim, vamos lá, pastor Conheço. Danny Peterson. Por favor, qual foi o texto que você escolheu aqui? De que palavra você queria agregar aqui em nossa rede semântica para a gente ampliar nosso conhecimento a respeito desse Deus tão próximo da gente? O texto que eu escolhi está em Atos, capítulo 17, versículos 26 a 29. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A palavra que eu escolho é
próximo, Legal. tá? Próximo. Ele não está longe. Às vezes a gente acha assim, puxa, o que eu tenho que fazer? Ele não está longe, ele está próximo. Inclusive Jeremias 31:3, que ele diz que ele está com benignidade, com amor, ele está atraindo a gente. Então ele não está escondido e você tem que achar. Não, ele está perto de você, atraindo você. Se você não resistir, só não resistir, você vai ser atraído a ele. É só não resistir que você vai encontrá-lo. Top demais, muito bom. E aí, Vini, qual é a tua palavra aí? Qual é o texto que você queria compartilhar com a gente? Bom, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Emanuel, ele além de estar conosco, ele é alguém transformador. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Ele é alguém que está conosco e nos molda, nos transforma. Assim como o Deni falou, né, dessa imanência dele formando o barro, nós também somos formados. Todos os dias, somos moldados para sermos nova criatura. Ele é um Deus transformador. Estar com ele também é nos transformar. Não é uma companhia, famoso peso morto, né? Não, nem Não um é pouco. um Deus que é conosco, mas por estar perto da gente, tem como objetivo transformar completamente nossa realidade, nossa história, né? Não tem como o criador da vida ser um peso morto, né? É isso aí. Fantástico, hein? E você, Mili, qual que é o texto e a palavra que você queria compartilhar com a gente aí? O texto, ele tá em Colossenses 1, de 15 a 20. E eu leio assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Acho que isso aqui, nossa, traz de uma maneira assim muito intensa, muito forte o conceito de imanência e transcendência. E a minha palavra, lendo esse texto, é revelação, porque Deus revela através de Jesus Cristo quem ele é. No grande conflito, Satanás, ele quer enganar a gente, Deus é o tirano, Deus é o mal da história, Deus é o vilão, entendeu? Eu não existo, eu nem tô aí nessa história. Mas Jesus Cristo, ele veio para mostrar quem é Deus, que Deus é amor e trazer essa revelação. E um verso que eu gosto muito mesmo é o verso 17, que diz assim, antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Algumas versões dizem assim, que nele tudo subsiste. Outras dizem também que mantém tudo em harmonia, sustém todas as coisas. Então é muito legal como Deus, estando nele, nós temos essa permanência, porque atualmente, né, aquele conceito de modernidade líquida, não sei o que lá, que tudo se passa, mas sabe, nele tudo é fixo. A gente não pode, a gente não precisa ter medo, porque nele as coisas são simplesmente, sabe? Ele segura, ele sustém tudo. Então isso novamente nos dá a segurança de quem ele é, dessa revelação visível do Deus invisível, superior e ao mesmo tempo próximo através do sacrifício dele na cruz. Sensacional, Mili. Muito legal sua contribuição aqui. E a palavra que você veio também compartilhar com a gente. Já aprendeu que ele é um Deus próximo, é um Deus que transforma. E é um Deus que se revela. É um Deus que se revela, grandioso, mas também acessível, né? É fantástico. Achei legal aqui a parte do hipertexto, dizendo que seria muito bom. Claro, não tem tanto tempo para isso, você vai ficar contemplando a criação e tal, mas quando a gente para, o pouco tempo que a gente para, a gente vai ficar abismado, né? Assustado. E seria até bom a gente, de vez em quando, a gente ficar deslumbrado ou assustado, né?
deslumbrado, melhor palavra, né? Com a grandeza desse Deus, com o poder desse Deus, né? Como a gente é abençoado só de contemplar, só da gente passar. Eu estava no ano passado numa viagem para a Amazônia, uma viagem missionária, de madrugada, diferente aqui de São Paulo, né? A gente no barco ali, aqueles espelho ali de água enorme daqueles rios, e o céu estrelado, absurdamente lindo, infinito, que a gente olha, meu Deus, é muito grande, cara, é muito grande. E pensar que o Criador de tudo é maior ainda, é mais poderoso ainda, e ao mesmo tempo é tão próximo, né? Deus veio aqui, cara, já pensou? É muito louco, né? Ele veio aqui e é um de nós. É muito importante de pensar nisso. Então pensa aí, jovem, ele é grandioso, mas ele é acessível, tá? E é interessante, né, que para valorizar o Cristo da cruz, temos que valorizar o Cristo que é criador de todas as coisas. Elas não podem ser desassociadas, né? Por isso que o convite é: adore aquele que não só te salvou, mas que é o criador de todas as coisas. Caminhando para o final, nossa lição tá tão legal, né, gente? Mas eu queria pedir aqui mais uma vez o pastor Dene. Aqui a parte do compartilhe, quinta-feira, fala de um criador que foi para a cruz. O mesmo que disse haja luz, também, de certa forma, disse haja cruz. Quando a gente começa a pensar naquilo que ele fez, aquilo que ele criou, e como o universo está em constante expansão, ou seja, Deus continua criando, ele continua criando, e ele quer que a gente faça parte disso. Ele quer que a gente desfrute disso. E um dia, quando ele vier nos buscar, a gente vai conhecer esse universo. A gente vai viajar pelos outros planetas que ele criou. Ele quer que a gente participe da grandiosidade. Então, assim, só aí já é um motivo assim de admiração, né? Que legal. E aí, só que a gente pecou, né? A gente pecou, a gente errou. E ele poderia abortar a gente, né? Por que não? Vai dar errado essa ideia aí. Ele já sabia de antemão que ele ia criar e o negócio, né? E a gente ia usar mal a liberdade. Mas olha se não é outro motivo para adorá-lo. Não, mas a ideia tá certa. Eu tenho que criá-los com liberdade total. Total. Porque somente com liberdade total eles podem usufruir daquilo que é amor. Não existe amor se não tiver liberdade. Se eu quero que eles sejam a minha imagem e semelhança, então eles têm que usufruir daquilo que é amor. Para usufruir de amor, eles têm que ter liberdade total. Tá, mas eles vão usar mal a liberdade. Tá, mas a liberdade é uma boa ideia, não vou mudar a liberdade, eles vão continuar tendo liberdade. O que eu vou fazer? Eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. E aí você está falando daquele ser que é maior do que o infinito. Porque se você parar a pensar no infinito, é outra coisa que te deixa sem sono, né? Quanto infinito para fora e para dentro, né? E aí você lembra do Homem-Formiga, né? Que vai ficando pequenininho, pequenininho. Quem que é o Homem-Formiga? E a sua, como é que é? Quantumania, o mundo, o quântico, né? O mundo quântico. O que é isso em comparação com o que Jesus Cristo fez? E é descrito em Filipenses capítulo 2, que ele foi diminuindo, se tornou homem, não só homem, servo, não só servo, sacrifício, morreu na cruz do Calvário. Veja, ele foi ficando pequenininho, e foi e morreu na cruz do Calvário, quietinho. Ele que poderia pensar, falar uma palavra. Acabou. E acabava com tudo. Pensa todo o poder que está dentro dele, que ele nunca deixou de ter o poder, ele só não usou. Em um instante ele podia acabar com tudo aquilo ali, sabe? Igual o Thanos, né? Podia fazer assim, acabar com tudo aquilo ali. Mas ele segurou, para nos dar uma oportunidade de usufruir de tudo que ele criou. Eu vejo nisso motivos para adorá-lo pelo restante da eternidade. Eu fico pensando, é o Deus que dá ordem a tudo e tudo passa a existir. Aprendeu, acho fantástico essa parte, mesmo texto de Filipenses, aprendeu a obedecer. Uhum. Como é que o que dá ordem em tudo passa a obedecer? É muito louco, né? Achei fantástico aqui a lição, falando, mesmo que disse, né, façamos uma nossa imagem, é o mesmo Deus que disse, Deus, onde é que o senhor está? Estou me sentindo tão sozinho. Então, essa forma incrível que a Bíblia tem de dizer assim, olha,
Gente, é o mesmo. O mesmo que criou tudo é o mesmo que foi ao mais baixo nível para assumir o lugar de um pecador, dos piores pecadores, para poder nos redimir. Achei legal, né, que ele fez isso para nos constranger. Constranger com o quê? Com amor. Não é com medo, não é com pressão, não é com terrorismo espiritual. Juiz, hein? Acorda aí, senão fogo, lago de fogo. Não. Eu sou seu criador. Eu sonhei, planejei você. Você se afastou, mas eu mandei um advogado. Eu sou seu advogado. Eu redimi você, eu perdoei você. Então, aproveite. Viva. Desfrute da minha criação. É muito legal, né? Que espetáculo incrível deve ter sido para aqueles que conheceram Jesus antes que ele viesse à Terra como um ser humano. Imaginando os seres criados, né? Os anjos, sabendo quem ele era. Não sei se você já viu essa experiência, né? Às vezes tem uma pessoa muito importante, muito influente, muito, né, poderosa, às vezes se misturando com pessoas comuns, você fica assim, mas se ele soubesse quem ele é. E eu fico imaginando como deve ter sido um espetáculo incrível para quem sabia quem ele era, fazendo o que ele estava fazendo, né? E aí aqui o texto diz como deve ter sido incrível. Não é à toa que os seres celestiais também o adoram, de eternidade em eternidade. Eu acho que se Jesus já era top das galáxias para eles, eu fico imaginando depois ele ter vindo aqui. Aí teve que ficar as mil... É ele mesmo, ele é demais, ele é top demais. Tem como não adorar um Deus desse? Tem como não amar? Tem como não respeitar? Tem como não agradecer um Deus que nos redimiu com o seu próprio sangue? Essa é a resposta que Deus espera da gente, né? E quem sabe eu tenho uma pergunta para você. Tem como você não amar um Deus desse? Tem como você não adorar a um Deus como esse? Eu já até me emocionei aqui, viu, gente? Mas vamos lá, caminhando para o final aqui. Eu queria pedir a Milha aqui. Chegamos aqui ao parte final aqui do Comente. Eu queria consenso, chegar a um consenso final aqui. Então eu queria ouvir de vocês aqui. Geralmente tem alguns textos aqui que são aplicados aqui ao contexto geral da lição. E qual que é, Camille, o fundamento da adoração? O que é que deve fundamentar essa nossa necessidade? Fomos criados assim, você até mencionou, né? Vamos adorar alguma coisa. Mas o que é que fundamenta? O que deve fundamentar a nossa adoração a esse Deus? Bem, como a gente começou citando lá no começo da semana, a adoração a Deus está voltada à criação. E aqui Ellen White diz, em Cristo Triunfante, diz assim, que os seres humanos são a sua propriedade, a propriedade de Deus, e pertencem a Ele pela criação e pela redenção. Lindo. Então, além de, como está escrito até na quinta-feira, que a adoração está ligada à própria natureza e propósito da nossa existência, então isso, quer seja Deus, quer seja... A adoração é algo inerente a nós, e somente adorando a Deus nós podemos ser libertos do egoísmo e de tudo que traz desorientação, né? Eu gostei muito dessa fala, eu acho que vale a pena também você ler um pouquinho da quinta-feira. E voltando para sexta-feira, na parte do consenso, a gente pode ver que esse fundamento de adoração vem na criação e na redenção. Então, só faz sentido a verdadeira redenção ao vermos Cristo como Criador. E por isso que é tão importante, a ênfase foi tão grande na criação, no que Deus fez, no que Deus faz, porque na lição também ao longo diz que Satanás ele quer diminuir Cristo como Criador, porque se ele diminui Cristo como Criador, ele também diminui Cristo como Redentor, porque quer alguém melhor para consertar o brinquedo do que aquele que fez o brinquedo, sabe? São essas alusões que a gente está acostumado a escutar, mas são muito reais. E a partir do momento em que eu sei que ele criou o meu coração, ele pode reconsertar o meu coração, ele pode colocar outro coração, ele que sujou as mãos no barro, ele que colocou o fôlego de vida em mim, então ele pode sujar de novo as mãos, ele tá disposto a sujar as mãos de novo e assim consertar o meu eu e colocar de novo o fôlego de vida que é o Espírito Santo. Então é muito interessante que essa adoração ela é vinculada àquilo que Deus faz. E isso conforta e faz com que a gente se torne mais humilde, a gente consegue enxergar o nosso lugar. E a gente entende que se humilhar não é algo ruim, sabe? É simplesmente você olhar para Deus como Ele é e para você. E as coisas, elas começam a tomar um lugar muito, sabe? Você começa a sentir paz, porque muitas vezes
nesse mundo tão corrido, a gente fica buscando coisas, mas no fundo a gente busca a paz que excede todo o entendimento, mas a gente busca sempre o lugar errado, né? E a partir do momento em que a gente entende Jesus como nosso Criador e Redentor, fica muito mais fácil nós adorarmos, não somente assim, de mente, tipo, eu estou adorando a Deus, eu amo a Deus, mas uma adoração que parte para a vida prática. Isso eu quero trazer em relação aos mandamentos. Então, sabendo que ele é o Criador e Redentor, eu sei o que ele é melhor. Eu sei o que ele sabe o que é melhor para mim. Uhum. Então, a obediência, ela fica muito mais leve. Claro que para nossa carne... Faz sentido obedecer. Isso, claro que para nossa carne é complicado, Uhum. mas assim, sabe? Você fala, não, tem um propósito. Então, você tem uma força a mais, você tem uma motivação racional para obedecer. Então, é algo que te impulsiona a adorar na prática, que é através da guarda dos seus mandamentos, especialmente do sábado, né? Aham. Porque o sábado, ele vai apontar a Deus como o nosso Criador e como o nosso Redentor. E aí, Vini, finalzinho sábado aí, por que o sábado é tão importante? Por que ele é esse recurso criado antes da criação, agora na situação de pecado e até depois da criação? Por que ele é tão fundamental para que a gente experimente, tenha semanalmente esse encontro com o nosso Criador? Palavras finais aí, vamos lá. Como são as palavras finais, dá pra falar muito, até porque a próxima lição é justamente sobre sábado, Sim. né? Mas o sábado, como memorial da criação, ele nos lembra de que sem Deus nada existiria, nada faria sentido. Quando chegamos no sábado, é um dia que nós abrimos mão de absolutamente qualquer outro interesse que por si mesmo já seria menor para adorar esse Deus, para estar em comunhão com aqueles que estão próximos de nós, para estarmos na casa de Deus. Então, o sábado, como memorial da criação, ele nos lembra de todas as características de Deus, de que ele é Criador, que ele é soberano, que ele é transcendente, imanente, absolutamente tudo, e que ele é o Deus de amor. E ele é superior a tudo, mas ao mesmo tempo cabe no nosso quarto. Ezequiel, né, fala que ele quer ser o nosso Deus, né? E quer que a gente olhe para ele, e o sábado foi deixado para isso, né? Para que a gente reconhecesse ele como o nosso Deus, e para que os outros soubessem quem é o nosso Deus. Olha, eu fico tentando imaginar Deus vendo a gente, né, por consciência e compreendendo o que é que isso representa, né? Guardando cada sábado, guardando os seus mandamentos, imaginando a alegria que ele sente. Tá uma garota, ela me reconhece como o criador de tudo, dono de tudo. Tá ali outra, rapaz, como é que pode? Eu sou importante para ele, já entendeu? E eu fico imaginando a alegria que Deus sente, né? Porque ele foi instituído para que a gente não esquecesse, né? Jamais esquecesse quem ele é e quem a gente é. Finalzinho, vamos lá dentro. Quando a gente olha o relato da criação, no capítulo 1, a gente percebe que existem paralelos entre os dias da criação. O primeiro dia está relacionado com o quarto dia, o segundo dia com o quinto dia, o terceiro dia com o sexto dia. E tudo voltado para aquela problemática, né? A Terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então Deus chega no primeiro dia e começa a dar forma. Haja luz. Primeiro dia. Quarto dia, ele preenche. Ele detalha. Uhum. Ele coloca sol, lua e estrelas. Segundo dia, ele separa águas. Cria o firmamento. No quinto dia, ele detalha, ele preenche. Coloca peixe no mar e as aves no céu. Terceiro dia, ele faz aparecer a porção seca, toda a vegetação. No sexto dia, ele detalha, ele preenche, ele coloca os animais terrestres e o ser humano. Mas quando chega no sétimo dia, ele cria, ele dá forma ao sétimo dia, ele organiza o sétimo dia e ele preenche. Preenche com o quê? Santificação. E só tem como santificar, com aquele que é santo. Ele é santo. O sábado só tem sentido se ele estiver ali. Assim como o céu só faz sentido pra gente se tiver nuvens, sol, estrelas, não é? A vegetação só faz sentido se for verde. O sábado só faz sentido se tiver Jesus. Então, o sábado, na verdade, é Deus conosco. O sábado é Emmanuel. Acho que foi um bom spoiler, hein? Sensacional, hein? Não perca a lição da próxima semana. Muito bom. Tadadã. Gente, olha, se a gente terminar aqui, de agradecer vocês, olha, se o sábado tivesse sido universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos seres humanos teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto.
e jamais haveria idólatras, ateus ou incrédulos. Amém. Se o sábado fosse observado, como foi o plano de Deus desde o começo. Então aproveite, o sábado é uma forma concreta de você desfrutar desta adoração a esse Criador, mas que também é o seu Salvador. Por favor, pastor Dani, ora pra gente aí, pede a bênção de Deus para que esse material seja motivo aí de gente se deslumbrar com a grandeza desse Deus. Senhor, Tu és o nosso Criador e o nosso Redentor. Tu és aquele que um dia chegou nessa terra e disse, haja luz, e também disse, haja cruz. O Senhor é aquele que viu este planeta sem forma, vazio, e o Senhor fez tudo aquilo que nele existe. E hoje eu venho lhe pedir para que o Senhor olhe para cada pessoa que está assistindo, ouvindo esse podcast. Que o Senhor dê forma à vida deles. Amém. E que o Senhor preencha a vida deles com a Tua presença, com a Tua Amém. paz e com o Teu amor. É o pedido que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Dani. Obrigado, Camille. Obrigado, Vini. Muito bom estar com vocês. E obrigado a você também que está em casa aí acompanhando em algum momento da semana esse material, esse conteúdo, esse áudio. Esperamos que você tenha um encontro com esse Criador incrível que também é o seu Redentor. Que Deus abençoe muito você. Esperamos você no nosso próximo episódio. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, compartilhar o conteúdo do YouTube ou do áudio. Permita que esse conteúdo alcance outras pessoas e motive outros a se deslumbrarem diante da grandeza desse Deus que é transcendente, mas que também é com você. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!